Fala, meus... Desculpa, meu, foi o cabelo aqui. O que tem? Tava... Aí, boa. Eu tava muito espetado aqui do lado. Ah, cabelo é zoado, né? Fala, meus Underchefs! Começando mais um vídeo aqui desse canal que veio para descomplicar e desmistificar a cozinha e a gastronomia para vocês. Eu sou o Gabriel e hoje eu tô com o Bernardo de convidado e a gente vai mergulhar no mundo dos vinhos. Pessoal, vocês devem lembrar do Bernardo, ele é sommelier da Porto de Vinho e ele teve com a gente em 2 vídeos receitas muito legais que a gente fez com harmonizações incríveis, com vinhos super gostosos que ele trouxe pra gente. Quem não assistiu ainda, corre aqui, vai aparecer os links dos vídeos. São vídeos que eu não perderia. Lasanha de cogumelos que a gente fez, uma super harmonização, e também uns nhoques de abóbora que ficaram sensacionais, então eu espero que vocês assistam. Hoje eu tô sentado, uma coisa muito rara aqui no canal, nessa coisa meio uma conversa de botequim de vinhos, né? Por que não? Com o Bernardo, ele é sommelier da Porto de Vinho. Bernardo, há quanto tempo você trabalha com vinho? Olha, vai fazer aí 20 anos, viu? Assim que eu tive idade legal para beber, eu comecei a exercer a profissão já. Bom, são 20 anos aí de experiência ou de convivência nesse mundo dos vinhos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o custo-benefício no mundo dos vinhos e como que a gente consegue conhecer e identificar alguns vinhos bacanas. Um pouco do velho mundo, né? Que a Europa também produz vinhos de ótimo custo-benefício. A gente não está falando só dos vinhos aqui do Novo Mundo, Chile, Argentina, que normalmente são os vinhos associados a essa história do custo-benefício. A gente está falando de vinhos europeus também. O Bernardo trouxe 2 vinhos aqui pra gente. É isso, cara. A ideia é sempre da Porto de Vinho mostrar que quanto mais o pessoal bota regra no mundo do vinho, mais a gente está aqui para dizer que as regras não funcionam, né? Então para descomplicar e desmistificar o mundo dos vinhos. Exatamente. Também. Todo mundo fala que o vinho custo-benefício bom para beber no Brasil tem que ser Chile e Argentina porque não tem o imposto de importação e tal. E na verdade isso não é bem assim, né? Quem importa vinho sabe bem dessa história. Por incrível que pareça, às vezes você traz o vinho lá da Itália, lá da França, com mais facilidade do que do Chile e da Argentina, que manda o dólar, que também não tem tanta diferença assim para o euro. E esse imposto de importação, ele tem um impacto, mas tem um caminhão de imposto no vinho, né? Então, sim, esse é só um deles. Então, no final do dia, não faz tanta diferença assim. Eu até falo, quando eu comecei a beber vinho e tudo mais, que eu sou um cara que muito mais gosta de beber de vinho que entende muito de vinho. Assim, eu gosto de beber, gosto de saber se eu gostei ou não gostei, e pra mim tá valendo, assim. Mas tem sim essa coisa do imaginário de, puxa, tô tomando um vinho chileno, chilenão, é um custo-benefício mais redondo, é um vinho que arrisco menos, né? Isso é quase uma sabedoria popular, né? Uhum. Uma crença. Exato. E como toda sabedoria popular, não é bem verdade, mas também não é bem mentira, né? Uhum. Então, saúde. Opa. Saúde. Esse é o Roger Perrin Vaucluse Rouge. É um vinho feito por um produtor de Châteauneuf-du-Pape. Em Châteauneuf você só encontra vinhos muito especiais e caros, mas às vezes o mesmo produtor que faz um vinho super caro e super sofisticado, ele tem um vinho mais de combate, vamos dizer assim, mais simples, que é justamente para dar o giro ali da vinícola, né? Fazer a roda girar. E o Roger Perrin é um desses caras, é muito caprichoso, ele tem uma linha extensa, vai desde esse mais básico até o Châteauneuf mais especial, ele tem 2. E eu já acho esse de entrada excelente. Aquela coisa bem no espírito da Porto de Vinho, do jeito que a gente gosta. Produtor pequenininho, você chega lá, são 2 irmãos, é o sobrinho, tá todo mundo lá ralando lá na vinícola, né, fazendo calo nas mãos de mexer na vinha, de mexer nos equipamentos. Então aquela coisa bem familiar. Châteauneuf-du-Pape é uma cidade que parece uma casa de boneca, assim, né? Já é um negócio super... que tá bem dentro do imaginário aí do bebedor de vinho, dessa coisa familiar. E lá a gente achou esse cara com esse perfil e, putz, foi degustar o vinho do cara e falar, não, quero te levar para o Brasil, na hora. Que legal. Esse vinho, mais ou menos, que faixa de preço que a gente tá falando? Esse vinho a gente tá falando de um vinho na faixa de 70. 70 reais. 70 e tem a versão branca dele também, no mesmo valor. A R$70, que é excelente. Pô, também. R$70 hoje, um vinho que vem da Europa, com esse custo que a gente está tendo de frete logístico, de custo da moeda que tá cara, é um vinho que tá com super preço, né? E como é que ele desceu para você? Ele é muito aveludado, né? Assim, para mim, assim, achei bem redondo, aveludado na língua, assim, um vinho bem tranquilo de beber. Traz muito aquela história, né? É um vinho do velho mundo, fácil de beber, com um preço super acessível, que pode competir facilmente com qualquer vinho que a gente estava falando do novo mundo. Explica pra galera o que é essa história de velho mundo, novo mundo, que acho que é uma boa. Vamos começar do começo, né? Boa parte do conhecimento da produção de vinho e da cultura de consumo do vinho vem da Europa, né? Então a Europa é o que a gente chama de velho mundo. Os franceses e italianos brigam bastante ali para serem
os líderes desse processo, né, se nomearem líderes desse processo, eles têm méritos diferentes. Os italianos trabalharam muito num processo químico mesmo, de como transformar o suco de uva em vinho. Já os franceses deram uma colaboração maravilhosa, que foi entender, a partir desse processo, como eu posso aproveitar melhor as minhas uvas dependendo do lugar onde eu estou. Então, no norte eu vou fazer vinho branco, no sul eu vou fazer vinho tinto, que é o que a gente chama de terroir, né? Então, a grande colaboração da França para o mundo dos vinhos foi essa coisa de entender que não dá para fazer o mesmo vinho em todos os lugares, que cada lugar pede um tipo de vinho diferente. Mas o vinho chegou, né, as primeiras técnicas de plantio e tal, muito disso foi descoberto na Itália. E os dois estão ali sempre brigando. E se botar um português ou um espanhol na mesa, eles vão dizer que eles fizeram coisas mais importantes ainda que os dois juntos. E que não foram valorizados suficientemente. Exatamente. Isso é velho mundo, Europa. E o resto do mundo todo é novo mundo. E aí a gente está falando de Austrália, Nova Zelândia, está falando de África do Sul, está falando de América do Sul, aqui Chile, Argentina, Uruguai e Brasil também. Estados Unidos. Está falando dos Estados Unidos lá, Califórnia e outros. A Califórnia é o grande ícone, né? Mas se produz vinho bom em vários outros lugares. Tem vinho em tudo que é canto. Tem na China. A gente falou um monte de palavras difíceis aqui, né? Falou aqui o nome do produtor, que eu mal entendi, o nome da cidade, que eu com certeza não entendi. E isso acho que traz, para quem está começando, uma coisa meio... Putz, esse vinho é caro ou esse vinho não é para mim. Como que a gente traduz esse vinho para a galera que está começando a beber e bota a bola no chão de que é um vinho que é acessível, que é um vinho que a pessoa pode consumir e talvez para ela não errar na hora que for comprar um vinho francês que vai ter um monte de nome complicado que às vezes são todos parecidos e o vinho é totalmente diferente. Bom, o meu trabalho é esse, né? Então me liguem que a gente resolve esse problema. Eu acho que assim... Se você, enquanto você está desenvolvendo o conhecimento, você tem duas saídas. Guias, né, que vão te dar a coisa pronta ali, esse vinho tem tantos pontos, esse outro tem tantos e tal. Mas assim, nem sempre é justo. De repente você vai provar um vinho mal avaliado e vai gostar mais do que um outro vinho que está bem avaliado. Por N razões que a gente eventualmente pode explorar depois. Então é um caminho que assim, funciona, mas ele não é seguro. O caminho que eu acho mais seguro é, de fato, encontrar um profissional que você confie ou um lugar que você confie que vai te tirar das roubadas, né? Então, eu sou sommelier da Por Divino, o meu trabalho é tirar os clientes da Por Divino da roubada. Então, a gente vai lá, prova com maior atenção, escolhe com maior carinho e traz os vinhos o melhor possível dentro de cada estilo, né? A ideia não é trazer o vinho que eu gosto, a ideia é trazer um pouco de tudo, né? Os estilos que eu mais gosto, os estilos que eu menos gosto, mas sempre preservando a coisa da boa relação qualidade-preço, né? Que em si só é uma pergunta, né? Que diabo é isso de relação qualidade-preço, né, no vinho? É exatamente isso, quer dizer, o vinho valer o quanto pesa de fato, né? Você pega dois vinhos com o mesmo preço, um está muito melhor tecnicamente do que o outro, é porque um não está com uma boa relação qualidade-preço legal. Se um tá melhor do que o outro, mas o outro custa 3 vezes o preço, de repente o custo-benefício do mais barato é melhor, porque a diferença tá menor do que o preço. Deixa eu te perguntar, você falou, o que você achou do vinho? Eu senti aqui algumas características e tudo mais. 2 perguntas em uma, vai. Falei certo, falei errado, ou não tem muito isso? Talvez cada um sente. E a segunda pergunta é, o que influencia isso que eu senti com relação à região onde essa uva é plantada, o tipo dessa uva, ou se bate sol, se não bate sol? Você sentiu certo, de fato é um vinho redondinho, aveludado, e o segredo do vinho redondinho, arredondado é sol, né? É calor. Se você tem muito sol ou muito calor, o tanino, que é a substância que dá aquela repuxada, tende a ficar mais maduro, e a acidez tende a ficar mais mansa, e a maciez, que é o álcool e o açúcar, tendem a prevalecer. Então, em toda a região quente, você tende a ter vinho mais aveludado. E o Rhône, que é onde a gente está, é bem no sul da França, já pertinho ali do Mediterrâneo. Legal. Você tem temperaturas altas e tende a ter vinhos bastante redondos. O que eu acho legal nesse vinho em especial, tem uns vinhos que são feitos muito para o mercado, né? Sim. O cara fabrica aquele negócio pensando na cabeça de quem vai beber e dá uma manipulada ali. E esse vinho, esse esquema do produtor familiar, que tá lá a galera, os bisnetos dos caras que fundaram a vinícola trabalhando, a principal característica desse tipo de vinícola é justamente estar menos preocupada com o consumidor e mais preocupada com a tradição do lugar, com a forma como eles fazem. Isso eu acho sensacional. E o Perrin, assim, por mais que você tenha sol,
você sente uma pegadinha tânica para um vinho básico. Isso também é verdade. À medida que o vinho vai ficando mais bacanudo, você tende a ter uma carga tânica um pouco mais forte. E mesmo esse vinho sendo básico, o tanino tá macio, tá redondo, mas você sente a presença dele quando você prova. Tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, assim, até quando a gente vai falar de produtos gastronômicos, né? Queijo, presunto cru, pâté de foie, umas coisas assim. Quando a gente pensa em produtos gastronômicos franceses, existe uma grande aura por trás, que é essa coisa é super gourmet, é super premium, não é barato, blá, 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 blá. Mas no fundo, são produtores rurais. Muitas vezes são pequenos produtores, são pequenas famílias, são fazendeiros. Total. E a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e olhar a coisa pelo que ela é, muito mais do que pelo imaginário que a gente tem, né? No final do dia é o que você falou, é uma família numa fazendinha produzindo vinho. Se você olhar o que o cara tá fazendo, os hábitos dele não tem sofisticação nenhuma, né? O cara tá, de repente, fazendo um vinho pra você tomar numa taça Riedel de R$500, mas ele tá tomando num copo de geleia. Exatamente, ele toma num copo de geleia. E aí, como a gente ouve Rhône, a gente ouve Roger Perrin, a gente já fala, puta, esse vinho... Que é o mesmo imaginário, muito engraçado. Tem uma história também da gente achar que todo francês entende de vinho, né? Que também não tem nada a ver. Né? A grande maioria dos franceses toma vinho como se fosse Coca-Cola, né? Vai lá, pega na prateleira do supermercado, 3 euros, 4 euros e beleza. E vamos embora, né? Pô, eu lembro, morei na Espanha, se misturava vinho com Coca-Cola, o famoso calimocho aí dos madrilenhos. Tem uma história tão engraçada sobre isso. Uma vez eu tava chegando em casa com uma garrafa de vinho na mão. Aí o porteiro do prédio vira pra mim e fala, Bernardo, onde é que você vai com essa garrafa aí? Que garrafa é essa? Não, isso aqui é vinho. Aí, mas é seco ou é suave? Eu falei, seco. Ele falou, não, seco só dá pra tomar com Sprite. Não dá. Aí eu achei super engraçado e tal, babá. Aí cheguei em Madrid, o que a galera tava fazendo? Tomando vinho seco com Sprite. Pô, não sei de nada desse troço mesmo. Tem que tomar um curso lá no Rio. E a gente tá com outro vinho aqui, que é Portuga. Você pode contar bastante sobre ele. Só assim, eu sou muito fã de vinho português, assim, porque eu acho, naquela pegada que a gente tava falando do não quero errar, nossa, difícil comprar um vinho português e errar, assim, sabe? Você compra, pode ser o produtor que for, o preço que for, sempre sai alguma coisinha redonda, fácil de tomar. Então, esse produtor, ele é um misto da coisa do pequenininho com o grandão, porque o pequenininho, ele tem normalmente um desenho que ele tem a vinícola, a unidade de produção ali, né, onde estão os equipamentos ali, onde vai acontecer a magia ali de fazer o vinho, e em volta o quintal dele é o vinhedo, né? Esse cara, ele tá num lugar e ele tem vinhedo espalhado por vários lugares do Douro. Perfeito. Então ele diz que o vinho dele não tem um conceito de quinta. Quinta no sentido da tenuta, né? Justamente desse quintalzão. Ele é um vinho que ele tem quintas, tem vinhedos espalhados pelo Douro. Isso, você, como tudo na vida, você perde de um lado e ganha do outro, né? Você perde essa coisa muito autoral, que é muito daquele cantinho específico, mas você ganha a possibilidade de, ao misturar uvas de terrenos diferentes do Douro, buscar um determinado equilíbrio. Então você tem mais brinquedos para o enólogo brincar ali. Fazer né? uma receita que equilibra essa acidez, isso que você tinha Exatamente, né? Então ele tem terrenos mais altos, terrenos mais baixos. Então, vamos dizer, o vinho mais top dele, um ano muito quente, putz, o vinhedo de baixo sofre muito, porque embaixo é mais quente. Aí ele usa menos aquelas uvas para o vinhedo mais top. O ano seguinte, mais frio, ele inverte. Então ele consegue brincar mais. E assim, ao mesmo tempo, é uma família, é uma galera que está lá super dedicada à produção, mas que já tem na mão já um bichinho um pouco maior do que uma unidade de produção com quintal em volta. Já é uma coisa mais com cara de empresa. E fazem um trabalho super bacana, também tem uma gama grande, desde vinhos básicos até vinhos mais sofisticados. Enfim, é um cara que eu curto bastante também. Vini Lourenço é o nome da vinícola. Boa. E a marca principal dele chama Da Graça. Esse é o Da Graça básico, né? Na Portovino a gente tem o Da Graça básico, o reserva, aí tem esses mais tops que são de uma uva única, né? Tipo 100% Touriga Nacional, 100% Souzão, e tem o Grande Reserva, que já é um vinho de mais de R$400 a garrafa, que é um espetáculo. Boa. A gente vai provar um Douro. Douro já é norte de Portugal, também é calor, mas é uma região muito especial, né? Eu sou apaixonado pelos vinhos do Douro. Perto de Porto ali, e né? Que tem, exatamente, o vinho do Douro é o vinho do Porto. A região do Douro, ela tá para dentro do rio, né? São os vinhedos todos que acompanham o Rio Douro para dentro, quase até a Espanha. E a cidade do Porto,
que escoava os vinhos do Douro para os outros países. Eles começaram a acrescentar aguardente no vinho, principalmente para o vinho poder chegar na Inglaterra sem estar estragado. E essa coisa de botar aguardente, dali nasceu o vinho do Porto. Então o vinho do Porto ele é feito no Douro. As duas coisas são... O Porto é só o canal de saída. Por isso que a maioria dos vinhos do Porto tem esses nomes meio ingleses, assim? Exato, não. São famílias inglesas. Tem uma ligação muito grande com a Inglaterra, o vinho do Porto. Inglesada, boa de copo. É sensacional isso, né? Porque você vai fazer uma pesquisa sobre o maior consumo de cerveja no mundo. A Inglaterra é segundo lugar. De gin, primeiro. De vinho, terceiro, né? Os caras estão no top 3 em tudo. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez, um professor português, né? Sobre vinhos, tá? Começando nessa brincadeira. E ele falou assim, que o maior problema que ele enxergava pro vinho do Porto é que se promocionou como um vinho de sobremesa. E aí o cara já tomou o vinho e aí beleza, já foi. Ele até comentou, eu tomo o vinho do Porto com um pouco de água com gás e uma rodela de laranja, por exemplo, como um drink perto da piscina. Aí depois tem o Porto Tônica, que o pessoal faz com vinho do Porto Branco. Então tem outras maneiras de consumir, ou pode ser um aperitivo, não precisa ser só um vinho de sobremesa. Sem dúvida. Então tem outras maneiras de consumir e vários estilos também, né? E olha, mas assim, o estilo predominante, que é esse da sobremesa, assim, eu não, se tiver vinho do Porto, eu não quero sobremesa. Pra mim, ele é sobremesa já. E assim, pra você terminar uma refeição mais longa dessa, né? Assistiu lá o vídeo do Underchef, resolveu fazer a receita, ficou o domingão inteiro lá na cozinha, fez um baita almoço. A hora que tá terminando, chegou a hora de lavar a louça, pra tomar coragem de lavar a louça, um portinho, cara, eu acho que é... Assim, tem essas outras formas todas, mas localizado ali onde ele tá, eu acho sensacional também. E o Douro, que é essa região que você tava falando, ele também chega até a Espanha, não tem uns vinhos espanhóis que chama Duero? E Ribeira del Duero, exatamente. É a mesma região? É o mesmo rio, o lado espanhol dele. Pega a Galícia ali. E a característica do vinho de Ribeira del Duero é parecida como não podia deixar de ser, com a característica do Douro. Agora, o que o Douro tem de mais especial, assim, não dá pra fazer vinho ruim no Douro. Você fazer um vinho ruim, é melhor você ir para outro lugar fazer, porque dá um trabalho fazer vinho naquele lugar. Você pegar assim, joga no Google e bota vinhedos no Douro. É assim, é um negócio escarpado, né? Você não consegue passar com trator, tem que ser tudo na mão, entendeu? Não tem máquina. Então assim, o cara resolveu fazer um vinho ali, é porque ele vai fazer um negócio do capricho, entendeu? Porque senão é melhor sair dali e ir para outro canto fazer. Então assim, os vinhos do Douro, na média, são bem mais caros do que os vinhos alentejanos e de outras regiões de Portugal. Eles começam num patamar mais alto, mas também o patamar de qualidade começa também, acompanha, né? Aquela coisa do custo-benefício, faz sentido. Aqui a gente tá falando de uma garrafa de que faixa de preço? R$88. 88. Ainda é uma garrafa abaixo de R$100, ainda é um vinho acessível. É que 88 é meio que o piso hoje para um vinho do Douro, enquanto você consegue arrumar em um vinho de Lisboa, por exemplo, por 50. Esse é um vinho um pouco mais ácido, né? Eu senti assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. As uvas ali dessa região, elas têm mais facilidade de reter a acidez. A acidez é uma característica do vinho do Douro e é um vinho que a gente diz que é equilibrado por cima, né? Ele normalmente ele é muito alcoólico, muito tânico e muito ácido. Ou seja, é um vinho muito concentrado, né? Justamente nessa coisa de estar plantado num terreno escarpado, né? Você não ter muito solo e tal. A uva bebe pouca água, porque quando chove na planície, a água fica ali e você tem água abundante para a videira puxar para dentro da uva. Se você está numa escarpa, a água na montanha, a água bate e escorre, vai embora para o rio. A videira tem bem menos acesso à água e aí ela tende a concentrar, né? É uma uva que ela rende menos quantidade, né? Mais uma coisa que encarece o vinho do Douro, e é uma uva com mais pegada. Então vai ter mais tanino, vai ter mais acidez, vai ter mais tudo. Você tem um que é um pouco mais redondo, mais fácil de tomar, talvez sozinho até. E esse aqui, ele traz mais possibilidades ao ser um pouco mais ácido. Difícil decidir, acho que a gente nem tem que decidir, né? Gosto mais de um, gosto mais do outro. Mas eu acho que tem um pouco essa característica. Se eu fosse abrir um vinho para ver um filme, eu acho que eu pegaria o primeiro vinho, que era um pouco mais macio, vamos dizer assim, e esse aqui mais ácido, talvez brincar mais com a harmonização. Né? O vinho do Douro é um vinho da mesa. Uma coisa mais gordurosa aqui, que ele vem com uma acidez. Aquele bacalhau confit lá do Underchef. Boa. Vai cair bem. Arroz de pato. Vai ficar lindo. Boa. Como que funciona um pouco essa pegada da pontuação de vinhos, ou um pouco da imprensa do vinho, ou dos selos, né? Às vezes você pega vários vinhos, tem vários selos aqui, e aí às vezes parece que é o maior campeão do mundo e de verdade, para quem está começando,
acaba sendo um validador, né? Dá pra falar muito, dá pra fazer um vídeo só disso, na verdade. Você tem vários meios, né, que estão disponíveis para o consumidor se balizar, né? O primeiro aspecto é esse que você falou das medalhinhas. Vamos lá. Esse é um aspecto mais chato porque ele requer um pouco mais de conhecimento. E um conhecimento que às vezes falta até pra mim, que é quais são os concursos que eu posso confiar. Porque às vezes é o concurso da tia lá, da mãe do produtor, que disse que era muito bom, e aí ele bota ali uma medalha e aquele troço não vale nada. Às vezes é o concurso de Bruxelas, que é um concurso super tradicional, é um Chardonnay du Monde, que é um concurso na França que fala só de Chardonnay, então já é uma coisa super respeitável, é de algum guia bacana. Então assim, a medalhinha, você viu aquele negócio dourado ali? Se você não tem conhecimento desse tipo de coisa, ignora, porque a chance de ser roubada é grande. Pode ser bom, pode não ser. Aí tem outros dois aspectos, vamos lá. Você tem as notas dadas pelos profissionais, que aí assim, você nunca vai entrar numa roubada. Você não deve se guiar 100% por aquilo, porque, de novo, a opinião lá de quem deu aquela nota pode ser diferente da tua. Mas sempre vai ter uma coisa, se o cara é um profissional disso, sempre vai ter alguma coisa técnica que aquele negócio vai fazer pelo menos algum sentido. Imagino eu que não seja só pelo paladar dele, né? Ele dá a nota por uma estrutura técnica que vai além do eu gostei ou eu não gostei. Que é a mesma forma que eu estava falando que eu escolho os vinhos que eu vou trazer para pôr de vinho. Quer dizer, não importa se eu gostei, se eu não gostei. O que importa é que se dentro desse estilo, as pessoas que gostam desse estilo vão estar atendidas, vão ficar felizes quando beberem, etc. A gente pode dividir essa galera profissional em dois times. Os caras que são meio estrelas, tipo Robert Parker, Jensen Robinson, que são os caras que avaliam vinhos do mundo todo e são... o Robert Parker dá uma nota para um determinado vinho, o preço daquele vinho muda, porque o cara valorizou o vinho ali e já vai todo mundo atrás dele. A galera raiz de vinho não gosta desse tipo de coisa, né? Eu tento ser flexível ali, a galera não gosta, mas eu acho que o Parker tem um baita valor também. É verdade que eu gosto mais dos guias locais, é mais específico. Então, quero tomar um vinho francês, vai no Guy de Château de Vin. Quero tomar um vinho português, vai no João Martins. Quero tomar um chileno, vai no Descorchados. Então, todos os países importantes que fazem vinho têm um guia local, um cara especializado de lá que julga os vinhos. Para esse lado profissional, são os que eu mais curto. Mais do que o Wine Spectator, que é uma revista americana que avalia vinho do mundo todo, por exemplo. E tem um último player aí, né, dessa era da rede social, que é o Vivino. Que é o aplicativo. Que é o esquema que você escaneia o vinho e o próprio consumidor dá a nota. E aí são vocês mesmo que fazem errado, na verdade. Tipo um TripAdvisor do... Exato. Tá. Errado no seguinte sentido. Você pega dois vinhos exatamente do mesmo preço e muito parecidos. Um tem uma baita etiqueta que roda por aí, vende em tudo quanto é mercado chiquezinho de São Paulo, do Rio. Esse vinho ele vai ter uma nota 20% a mais do que o vinho praticamente igual de um concorrente daquela vinícola ali vizinho, entendeu? Então, o consumidor, de forma geral, ele tem muita a predisposição ao rótulo, né? Não, esse aqui é um rótulo que a galera gosta, então eu já vou jogar a nota lá em cima. Então, o Vivino, ele é bacana, mas ele tem esse problema de superestimar, de certa forma, por um reflexo do próprio consumidor, os vinhos que são mais reconhecidos. Já. E não digo nem reconhecidos no sentido de, eu reconheço que a qualidade... Mas são vinhos de vinícolas grandes, que têm uma estrutura de departamento de marketing, que, fazem os vinhos ficarem conhecidos porque patrocinam coisas. O que eu achei mais legal no nosso papo aqui, Bernardo, foi descobrir que realmente a gente tem uma infinidade de possibilidades de consumir vinhos europeus, ou vinhos do velho mundo que a gente estava falando, com excelente custo-benefício, e trazer essa ideia realmente de que, poxa, estamos falando aqui de pequenos produtores rurais que conseguem fazer vinhos para o mundo todo e vinhos acessíveis e que contam um pouco a história daquele lugar, né? Que eu acho que é muito legal do vinho, é a gente poder contar a história lá do Douro, poder contar a história lá do Rhône, poder falar isso e conhecer, às vezes acho que até uma aula de história com geografia dentro de uma garrafa de vinho. Esse vinho do pequeno produtor e tal, ele tem essa característica, né, de trazer o lugar, porque justamente como ele é menos maquiado, como ele é menos corrigido, ele é menos ali forjado para o consumidor, ele carrega mais o lugar de onde ele veio. Boa. Então acho que o Douro é bem Douro, o Rhône é bem Rhône, dá pra gente viajar para os dois lugares aí sem sair de casa com essas taças na mão. Não, última coisa, eu preciso que você deixe pra galera aqui do Underchef aquela dica daquele bar de vinhos em Paris que você estava me falando, para todo mundo anotar e quando o pessoal puder viajar,
ir lá nesse bar que é boteco, né? Boteco, cara. Essa coisa do descomplicar o vinho, que é uma missão da Por Divino, e por isso essa aliança aí com o Underchef, porque curte o mesmo trabalho que é feito lá com a gastronomia. Esses bares de vinho muito chiques, cheios de equipamento. Tem um bar em Paris chamado Baron Rouge, que o cara vai te entregar a taça assim, ele vai passar um pano na taça assim, a taça vai cheio de pelo do pano do barman na tua mão. E aí ele vai pegar o vinho numa prateleira assim, que ele abriu, sei lá, 3 dias atrás, puxar a rolha e te servir. E é isso aí. Aí é todo mundo em pele na calçada, um monte de vinho em taça para provar, uns meio oxidados ali já do tempo na prateleira, outros menos, mas muito um lugar gostoso de estar e bem roots assim, que tem esse espírito do botecão que todo botequeiro e bebedor de vinho deveria gostar, pelo menos. Essa cultura do vinho no dia a dia, né? Isso aí. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um monte do mundo de vinhos, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo. O Bernardo vai estar lendo os comentários também. E a gente volta em outros vídeos com mais dicas de vinho. Bernardo da Portivino. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo e dica do canal. Falou! Valeu, galera.